Amados irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um dia de gravação, a mais um dia de reflexão aqui no canal Uma Mulher Reconstruída. Seja muito bem-vindo, meu irmão, seja muito bem-vinda, minha irmã. Deus te abençoe. Que no momento em que você estiver parando para assistir esse vídeo, para assistir esse momento de reflexão, o desejo do meu coração é que você esteja gozando da paz do Senhor no seu coração. A paz do Senhor, que é aquela que eu sempre digo aqui, não é aquela paz que o homem pode nos dá, não é aquela paz que o homem pode nos oferecer. Ele tenta, isso é muito bom, nós promovermos a paz, falar de paz, mas a paz, aquela verdadeira, que independe da ausência de conflito. Essa paz tem um nome. Essa paz se chama Jesus Cristo, Filho de Deus. Se você está passando por aí agora, parou um pouquinho para ver o que eu estou falando aqui, não sai agora. Fica até o final. Eu tenho uma palavra para deixar o seu coração, uma palavra de reflexão, e eu tenho certeza que essa palavra que eu sinto que foi Deus que colocou no meu coração. Daqui a pouquinho eu vou estar falando para você como foi que essa mensagem nasceu no meu coração. E isso aconteceu na semana passada. Eu vou estar colocando para você e vou estar dizendo exatamente que palavra é essa. Mas fica até o final. No final a gente vai orar. Vou estar orando pela sua vida, vou estar orando pela vida da sua família, vou estar orando por você. Se você quiser, você pode até colocar os pedidos de oração aqui nos comentários. Eu sempre falo, eu estou sempre orando pelas pessoas que estão inscritas no canal. E eu oro também por aquelas que vão se inscrever. Eu peço a Deus que Ele possa me apresentar as pessoas que vão se inscrever no canal. Então, você que está me vendo agora, pode ser um desses que Deus está me apresentando a você. Então, não passe esse vídeo sem se inscrever no canal. É um botãozinho que tem aqui embaixo escrito inscrever-se. Tem um sininho do lado, você toca no sino, pronto, você está inscrito no canal. Peço também que não deixe de deixar o joinha, de dar o joinha, porque isso fortalece o canal. O YouTube entende que esse canal é relevante, ele fala de coisas boas e ele também recomenda o canal a outras pessoas. E é claro, eu sempre peço para você compartilhar. Compartilha com as pessoas. Eu tenho ouvido muitas pessoas, assim, eu tenho ouvido e visto pessoas tristes, pessoas precisando ser ouvidas, pessoas precisando de uma palavra de paz, de uma palavra de esperança, pessoas precisando de oração. Olha, muitas pessoas nos pedem oração nos grupos, quando a gente está conversando, muitas pessoas pedindo oração. E aqui a gente faz oração também. Você pode participar desse momento orando comigo. Então vamos lá para a palavra? A palavra hoje está lá no primeiro livro da Bíblia. Está lá no livro de Gênesis. Isso mesmo, eu acredito que você é um conhecedor da palavra de Deus, uma conhecedora da palavra de Deus, está lá em Gênesis. Bem, deixa eu contar para você como foi que essa mensagem nasceu. Eu estava um belo dia, uma bela noite, tinha as estrelas no céu, estava muito bonita a noite, e eu estava olhando para o céu, adorando o Senhor, coloquei uns louvores, coloquei o fone de ouvido, estava lá na janela, admirando o céu, olhando para as nuvens, olhando para a lua, olhando para as estrelas, e adorando ao Senhor, adorando ali, meu coração assim, começou a ficar tão assim, tão receptivo à voz do Espírito Santo, e eu ali adorando, vendo. Uma vez ou outra, eu olhava para baixo também, porque é na frente da rua, eu olhava para baixo também, via os carros, via as pessoas indo e vindo, via ônibus passando, tudo, via tudo, toda a movimentação, moto, carro de polícia. Em frente aonde eu moro, tem alguns bares, né? Tem um que fica mais para frente da rua, então dá para ver as pessoas sentadas, as pessoas sendo servidas pelos garçons, as pessoas bebendo, as pessoas rindo, as pessoas se divertindo, as pessoas, enfim, no seu momento de descontração, depois de um dia inteiro de trabalho, né? Estava ali comemorando alguma coisa, ou simplesmente num encontro com amigos, com colegas de trabalho, com famílias. Era esse o cenário. Quando me veio assim à mente, aí eu olhava para o céu, né, adorando ao Senhor, e me veio assim aquele pensamento assim, um dia o Senhor vai voltar. Né? Nós sabemos, quem conhece a Bíblia sabe que a palavra de Deus diz que Jesus um dia vai voltar. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E eu pensando nessas coisas, né, falando assim, gente, como que esse dia vai ser bom para muitas pessoas e quanto ele vai ser ruim para algumas pessoas. E aí me veio na mente a história do dilúvio, a história de Noé, que é contada lá no início da Bíblia. Eu fiz assim, um resumo do livro de Gênesis, capítulo 6 e capítulo 7 de Gênesis. E eu vou ler para você esse resumo e vou assim estar colocando uns pontos assim que eu acho bastante importante, bastante relevante para os nossos dias, para nós mesmos e para nossa família também. Diz assim Gênesis 6 e parte de Gênesis 7, somente alguns versículos. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência, ou seja, o Senhor mostrou bondade. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família,
porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida vieram a Noé e entraram na arca. Então, olha esse versículo, presta atenção. Então, o Senhor fechou a porta da arca. Tudo o que havia em terra seca e tinha nas narinas o fôlego de vida morreu. Eu olhava para aquele cenário da frente da minha janela e eu fiquei olhando para aquelas pessoas que estavam ali naquele bar, aquelas pessoas que estavam passando pela rua, e eu falei assim: Senhor, se elas não te conhecem, se elas nunca ouviram falar do Senhor, o dia da sua volta será terrível para essas pessoas. Será como no dia do dilúvio. Jesus até fala isso lá nos evangelhos, quando ele fala do fim dos tempos. Pessoas vão estar assim, vivendo normalmente, como nos dias de Noé, quando de repente veio a chuva, muita chuva, e tudo que tinha na terra. Ó, nós vamos falando aqui, ó, já é no capítulo 7. Ó, tudo o que havia em terra seca e tinha nas narinas o fôlego de vida morreu. Só quem ficou foi salvo. Os casais de animais que Deus enviou para que Noé, né, você conhece um pouco dessa história, sabe que o Senhor preservou uma espécie, né, de cada animal, e ele colocou ali os casais, e eles foram, essas criaturas, elas foram a Noé, elas foram entrando na arca para que fosse preservada, e depois que terminasse o dilúvio, desse continuidade à vida. E Noé, sua esposa, seus filhos e as esposas de seus filhos. Somente essas pessoas. Aqui no início, quando eu li, eu disse que Deus, quando ele olhou para a terra, e ele viu tanta violência, ele viu tanta. Ele disse que a terra estava toda corrompida. E ele viu muita violência, e isso entristeceu o coração do Senhor. Mas ele olhou e ele viu uma pessoa que era justa apenas, que era Noé. E aí Noé começou a fazer a arca, né? Nós sabemos que aquelas pessoas da época não acreditaram em Noé, não quiseram saber de nada, né? Alguns, acredito eu, que zombaram de Noé, tá fazendo isso, você é louco, não tem chuva nenhuma, não vai acontecer nada disso. Meus irmãos, eu acredito que hoje Deus também esteja olhando para a terra e ele vê também com muita tristeza, muita violência, a terra corrompida, com certeza, todos os dias. Eu, para guardar o meu coração, adotei não assistir todo tipo de reportagem, a não ler todos os tipos de notícia que chega pela internet ou chega nas mídias, em todas as mídias que a gente tem, todos os canais que a gente tem de notícia. Eu coloquei isso no meu coração. Isso entristece nosso coração. Isso traz até doenças emocionais, porque o nosso coração não suporta uma carga de tantas notícias ruins, de tantas notícias negativas, de uma vez, numa semana, e é tudo, não é só no Brasil, em outros lugares também. Nós, o povo de Deus, temos feito o quê? Nós temos orado, nós temos clamado, nós temos falado de paz, falado para as pessoas desse Deus. Eu até comentei com a minha irmã assim, irmã, eu fiquei pensando assim, meus irmãos, quando eu fiquei olhando para baixo, e essa cena da arca, de Deus fechando a porta da arca, aquelas pessoas ficando de fora. Imagino quanto elas gritaram: Noé, abre a arca para a gente, por favor, a gente quer entrar, quem quer entrar. Só que quem fechou a porta não foi Noé, foi Deus. Meus irmãos, um dia novamente isso vai acontecer. Jesus vai voltar. E aqueles que não quiseram saber dele, que não aceitaram a pregação, as nossas palavras, o nosso testemunho, que não quiseram saber, essas pessoas não terão chance. Eles vão dizer, ele vai dizer, sabe, com essa palavra, não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo, apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. E outros, tem muitas pessoas se esfriando, dizendo que isso nunca vai acontecer, até mesmo muitos cristãos se afastando do Senhor, porque está demorando muito, porque isso não vai acontecer, isso é coisa, tem pessoas que falam assim, que nós somos, teve uma pessoa que uma vez falou, eu esqueci o nome da palavra, mas as pessoas assim, que pregam caos, então, fica dizendo que é isso, mas a palavra de Deus está clara, de todas as promessas, tudo que Jesus falou vai se cumprir, e esse dia vai acontecer. Eu não sei se eu vou estar viva até lá, não sei se você vai estar viva até lá, só que eu digo para você uma coisa, essa palavra aqui não é palavra para te assustar, não é palavra para você ficar mal, não, pelo contrário, é para você continuar orando, perseverando, não esfrie na fé, continue crendo e ore pela sua família. Olha, Deus disse que ele olhou para Noé e ele salvou Noé e sua família, minha irmã e meu irmão. Deus quer salvar você e a sua família. Intensifique as orações, intensifique as suas orações, sabe? Intercede mesmo pelo seu familiar que ainda não recebeu Jesus. Eu ficava olhando aqueles garçons, eu ficava olhando aquelas moças novas, aqueles homens e falando, meu Deus, de repente,
é uma mãe que está em casa orando, é uma esposa que está em casa orando, é um esposo, é um tio, um avô, qualquer parente que tem ido para a igreja, que tem orado por eles. E se eles não ouvirem naquele dia, que tristeza será para essas pessoas. Muitos deles, meu Deus, eu não acreditei que isso fosse acontecer. Tantas vezes eu passei em frente a uma porta de uma igreja e não dei a menor importância. Minha mãe me chamava, eu não ia. Minha esposa chamava, eu não ia, eu não acreditei. E agora, o que que eu faço? Olha, meus olhos encheram-se de lágrimas. Eu falei para minha irmã, eu fiquei muito tocada quando eu olhava para aquela cena daquelas pessoas vivendo e lembrava dessa cena, da arca, do dilúvio que aconteceu, em paralelo à volta, o retorno de Jesus aqui. Então, esse será um dia de muita alegria para muitos, muitos, e um dia de muita tristeza para outros também. Então, essa também é uma palavra de alerta. Você que está me ouvindo, que parou para assistir, para ouvir, venha correndo. Aceita Jesus, receba Jesus, chama Jesus para te salvar, chama Jesus para entrar no seu coração, confessa seus pecados. Não estou dizendo que só você é pecador, não. Todos nós somos, eu também sou. Todos os dias a gente tem que reconhecer isso, tem que falar, tem que pedir perdão para o Senhor, porque o Senhor renova as minhas forças, entra no meu coração, me ajuda a caminhar, me ajuda a não esfriar na fé, perseverar. Então não esfrie. Você que está afastado, volta para Jesus. Você que está meio assim, está meio fraco, volta para Jesus, volta para a palavra. Lê lá essa palavra que, olha, será num dia comum, num dia em que a gente nem espera. Então, vai ser nesse dia, sabe, que ele vai chamar. Tem uma frase que eu já até comentei aqui, que eu leio, eu li num ponto de ônibus, onde eu passo quando eu volto do meu trabalho. Tá escrito bem assim lá. Você pode viver a sua vida inteira, você pode escolher isso, tá? Você é livre, você tem livre-arbítrio. Você pode escolher viver a vida inteira sem Jesus. Você só não pode morrer sem ele. Jamais. Você não pode morrer sem Jesus. Você sabe qual dia vai ser? Você não sabe. Então, que hoje, você corra hoje para os braços dele. Você corra hoje para aceitar a Jesus, para receber, para chamar ele para morar na sua vida. Você vai ter a sua vida transformada. Você vai ser guiado por ele. E você vai ficar com seu coração em paz. Porque você sabe que a partir daquele momento, o seu nome vai ser escrito no livro da vida. A Bíblia fala isso. O nosso nome, todo aquele que tem Jesus no coração, que vive sob a direção dele, se arrependeu dos pecados, confessou e anda com ele, o nome dele vai ser escrito no livro da vida. Naquele dia, você será reconhecido. Você vai com ele, porque o seu nome vai estar lá. E o nome de quem não tiver? Eu fiquei pensando naquelas pessoas, o nome de quem não tiver. Porque muitas das vezes a gente pensa, minha mãe é, então tá tudo bem para mim. Não, não tá tudo bem. Cada um tem que fazer a sua escolha. A escolha é individual. Então, essa palavra que eu quero deixar para você, ela nasceu quando eu estava na janela do meu quarto, contemplando. E é lógico, né? Eu orei por aquelas pessoas, eu orei por elas, eu falei assim, bem, se eu descer lá agora, chegar naquelas mesas, entregar folheto, tentar falar, elas iriam me ignorar, né? Certamente, talvez um ou outro até me deixasse falar, mas me ignorar, talvez o segurança, que tem segurança também, segurança, iria me tirar dali, ou alguns iriam até chamar a polícia, porque hoje em dia, né, fala que é importunação. Então, assim, a gente faz o que? A gente ora, a gente acredita e a gente, meus irmãos, dá testemunho para aqueles que estão perto de nós. Dá testemunho principalmente com a sua vida, sabe? Muitas das vezes, não é por muita gente falar. Falar é importante, sim, com certeza. Mas a gente tem que falar e viver também o evangelho. Muitas pessoas não vão ouvir o que você vai falar, mas vai ver a sua postura. Vai dizer, realmente, essa pessoa é uma pessoa de Deus. Realmente, essa mulher é diferente. Realmente, esse homem é diferente. E aí vai querer saber sobre por que você é diferente assim, por que você age diferente assim. É uma oportunidade, então, para a gente testemunhar. Vamos orar, meus irmãos, nesse momento, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos orar, agradecer ao Senhor e pedir que o Senhor venha convencer, porque a gente fala, a gente prega, mas quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo é o Espírito Santo. Então só ele pode convencer. Eu falei aqui, eu dei um testemunho aqui sobre o meu Senhor, o meu Salvador, mas eu não posso te convencer. Só quem pode te convencer é o Espírito Santo de Deus. Se você quer receber essa oração, você fica aqui para receber essa oração. E se você quiser, pode escrever o seu nome aqui também nos comentários, para eu continuar orando pela sua vida. Deus amado e Deus querido, obrigada por essa palavra. Senhor, obrigado porque o Senhor deixou registrado para nós, para que nós não fôssemos enganados, para que nós, Senhor Deus, naquele dia não disséssemos assim, não, nós não sabemos, nós não vimos, nós não ouvimos, ninguém nos falou. Deus querido, Deus amado, a natureza, as pessoas, as igrejas, na TV, tudo que está acontecendo. Nós passamos por um momento muito difícil, Senhor, de uma pandemia. Também, Senhor, aquilo ali, muitas pessoas pararam para refletir sobre suas vidas e se voltaram para Ti.
Pai querido, Pai amado, não queremos nos voltar para o Senhor somente no momento de dor, queremos voltar para o Senhor, queremos receber o Senhor no nosso coração quando nós estamos bem, temos saúde, temos vida, Senhor, temos muitas coisas pela frente, nós não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco, amanhã, depois nós não sabemos, então nós queremos entregar o nosso coração ao Senhor hoje, agora, nesse momento. Receba, Senhor Deus, a nossa vida diante do Senhor, escreva, Senhor, o meu nome no livro da vida, escreva o nome dos meus irmãos que estão orando comigo no livro da vida. Nós não queremos ficar de fora naquele dia, nós queremos ouvir da boca de Jesus: vinde bendito do meu Pai, recebei aqui a minha glória, venham ver, meus filhos, a minha glória que eu preparei, está preparado para vocês. Não queremos ouvir aquilo: aparta-te de mim, eu não conheço vocês, o nome de vocês não está escrito aqui no livro. Ó Deus amado e Deus querido, abençoa meus irmãos, que nenhum deles fique de fora, Senhor, que todos esses que estão me ouvindo agora, Pai, possa já estar com o seu nome no livro da vida, e se não estiver, ele possa fazer isso hoje. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu peço que o Espírito Santo venha convencer, porque não sou eu, é ele que convence. Deus, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada, Senhor, por essa história verdadeira que nós vimos nessa noite, que foi a história de Noé. Pai, assim como foi naquele dia, vai ser no dia da sua volta. Nós que te amamos, esperamos a tua volta, Senhor, e queremos estar firmes até aquele dia, não desistir, Pai. Não queremos, Pai, ficarmos fracos na fé, queremos esperar por Jesus voltar. Muito obrigada por tudo. Fica conosco, dá-nos, ó Deus, um dia, uma noite, Senhor, uma tarde maravilhosa, Senhor, na tua presença. Alegra o coração dos meus irmãos por saberem que tem os seus nomes escritos no livro da vida. Em nome de Jesus, abençoa todos eles. Cuida, Senhor, e te peço também que o Senhor venha curar a alma, curar o corpo, Senhor, curar, Senhor, as suas mentes, ó Pai, em nome de Jesus. E alegra o coração deles e enche de paz. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, obrigado por ter ficado até esse momento. Fica com essa palavra de reflexão para o seu coração. Não se esqueça, não saia sem dar o joinha, tá? Não saia sem se inscrever nesse canal e não deixe de compartilhar. Beijos, meus irmãos e minhas irmãs. Até o próximo vídeo.